Olá pessoal, vamos à parte 12B da série Mestres Controladores da Mia Kimberly. Antes de começar, eu preciso avisar a vocês que nessa parte da série há duas cenas com dois interlocutores diferentes que eles falam muito rápido mesmo. Eu tive muita dificuldade para compreender o que eles estavam falando e poder traduzir, e isso fatalmente acabou tendo as legendas muito rápidas, porque elas têm que acompanhar o ritmo da voz, né, do áudio dessas duas pessoas. Portanto, para quem tiver dificuldades em acompanhar a leitura das legendas nessas duas cenas, eu sugiro para diminuir a velocidade da exibição do vídeo. Pelo menos quem está assistindo aqui no YouTube pode fazer isso. Tem um jeito lá de você reduzir, você vai reduzir automaticamente a voz também da pessoa, né? Mas com isso a legenda vai passar de uma forma menos rápida na tela. Eu fiz questão de avisar isso porque eu sei que tem muita gente que de repente pode reclamar aí que não está conseguindo acompanhar as legendas, tá? Então a primeira cena que tem é de um rapper americano bastante conhecido, o Jay-Z, né? E por ele ser rapper, automaticamente ele também fala muito rápido, né? Então é muito difícil compreender, ele junta muito as palavras, né? E tem um sotaque muito estranho. Então vocês vão perceber que o áudio onde ele fala está extremamente rápido e as legendas também acabam ficando muito rápidas, ok? E a segunda cena não é de um rapper, mas pela velocidade que esse cara fala, também ele poderia ser um rapper. É o humorista e ator americano George Carlin. Talvez muita gente já deve ter assistido algum sketch, alguma cena de alguma apresentação desse humorista americano. E para quem não sabe, o George Carlin faleceu em junho de 2008, ou seja, 15 anos atrás. E eu acho interessante comentar isso, né, a respeito da morte do George Carlin. Ele morreu com 71 anos, né, de um suposto ataque cardíaco fulminante, sendo que durante a vida ele acabou tendo outros 3 ataques cardíacos que não foram fatais, em 1978, 1982 e 1991. E por que é importante citar esses anos? Porque em 78, 82 e 91 foram os anos que George Carlin foi preso. Sim, é um comediante americano que foi preso nos Estados Unidos porque infringiu a censura ou, de certa forma, falou mais do que devia durante os seus shows. E curiosamente ele teve esses ataques cardíacos logo depois que saiu da prisão, ou seja, mais ou menos entre 2 e 4 meses depois que ele deixou a prisão, durante alguns dias ou meses, né, nesses anos que eu falei, ele sofreu um ataque cardíaco. E obviamente todas as vezes que ele teve esse problema no coração, ele acabou sendo afastado das suas turnês de shows e também não pôde participar de nenhum filme, já que ele também era ator. Pelas frases que vocês estão vendo aí na tela, né, dá para ver que ele é realmente um cara controverso, um cara que falava o que queria, né, para a plateia dele, e então por isso às vezes ele excedia um pouco o que ele poderia ou não falar. E a gente sabe que todos os fantoches têm os seus limites, né? Caso eles ultrapassem aquilo, os controladores vão puni-lo de alguma forma. E é interessante notar que o George Carlin falava as verdades sobre o mundo através do humor. Ele era um comediante que fazia stand-ups, né, shows de comédia, e ali ele podia rasgar o verbo em cima do palco, né, contar tudo o que a gente normalmente não ouve através de outras formas da mídia, né, e com isso os controladores também mostram a sua inteligência, de que colocar as verdades através do humor, através da comédia, acaba não conseguindo convencer tantas pessoas assim, já que as pessoas acabam dando risada e achando que o George Carlin é apenas um velho maluco, um hippie beatnik que subiu ao palco para falar coisas contra o sistema. Sem dúvida, essa é uma estratégia dos controladores que realmente funciona, que dá certo, porque com isso, com essas verdades, os controladores conseguem atingir poucas pessoas, né? A maioria vai apenas dar risada e entender aquilo como mais um stand-up, como mais um show de comédia.
Mas é claro que quem está em contato com a verdade acaba às vezes extrapolando um pouco, né? Como a própria Mia Kimberly vai mostrar aqui nesse episódio da série. E, portanto, com o George Carlin não foi diferente. Com certeza ele, durante essas vezes que foi preso e que acabou tendo um ataque cardíaco logo em seguida, foi porque ele acabou desagradando os controladores de alguma forma, falando mais do que devia durante seus shows, durante seus vídeos. Até que em março de 2008 ele estreou o seu último show, né? O It's Bad for Ya, ou Isso é Ruim para Você, que estreou em março de 2008 na HBO e que depois acabou tendo uma série de shows, né, através de uma turnê pelos Estados Unidos, apresentando em teatro como um stand-up. E a sua morte veio então 3 meses após a estreia desse seu último show, sendo que ele acabou falecendo 2 semanas após um último show, né, um stand-up em Nova York. Eu assisti ao vídeo desse seu último show, It's Bad for Ya, e não notei assim nada diferente, nada que fosse além do que o George Carlin estava acostumado a falar nas suas apresentações. Mas a gente sabe que quando o artista cria um novo show, né, ou pelo menos o humorista, e sai depois em turnê, em stand-up, ele vai alterando partes do roteiro daquele show de acordo com a cidade que ele está apresentando. Então o show original, aquele que foi exibido na HBO, né, em março de 2008, acaba mudando de acordo com as cidades, com os teatros que o George Carlin foi visitando. Cada vez ele acrescenta um tipo de frase a mais, alguma coisa a mais, né? Com isso, então, dá para imaginar que na sua última apresentação, 2 semanas antes da sua morte, em um teatro em Nova York, provavelmente ele se estendeu além do script, né, e acabou falando uma coisa muito complicada, uma coisa que os controladores, sinceramente, não aceitaram aquilo. É claro que tudo isso que eu estou falando é hipotético, né? A gente não pode provar, a gente não tem jeito de saber a verdade sobre o ocorrido. Eu estou falando isso apenas baseado no que a gente sabe, do que a gente conhece, principalmente através da série da Mia Kimberly, de como que as coisas são, né? Como que elas acontecem quando os fantoches acabam aí pisando na bola, né? Falando uma coisa a mais do que os controladores permitem. Se você for pesquisar sobre o George Carlin, você vai ver que ele é muito bem quisto, muito bem querido aí pela esquerda mundial. Mesmo ele sendo apolítico, ou seja, ele não defende nenhum dos dois lados da política, principalmente da política americana, mas também, talvez pelo fato dele ter se declarado ateu, né, eu acho que isso também é um chamariz a mais aí para o público da esquerda. E é interessante a gente saber que o George Carlin era ateu, porque isso prova que o fato de você saber algumas coisas muito verdadeiras sobre o funcionamento do mundo não significa que você saiba de tudo, né? Então essa é a prova de que o George Carlin falava muitas coisas, porque ele tinha contato com os controladores, ou melhor, os controladores liberavam para ele poder falar essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha ignorância da coisa mais importante que a gente precisa saber, que é a existência verdadeira e definitiva do Messias e do nosso Criador, e de que quem está do lado dos controladores está do lado do Hasatan. Então, portanto, ele morreu sendo ateu e morreu sem saber a verdade mais importante de frente a todas as que ele acabou revelando durante os shows dele. Então é isso, pessoal. Desculpe-me aí se a introdução ficou um pouco grande, tá? Mas é que eu achei importante passar para vocês a informação sobre o George Carlin. Então é isso, vamos continuar agora com a parte 12B da série Mestres Controladores da Mia Kimberly. Do you really think someone like rapper Jay-Z, supposedly now the 5th black billionaire in the United States, or someone like Lil Wayne, is accepted by those who come from old money? No. The money that they want us to think these people have is not their money at all.
they are still viewed as bottom-level slaves. This is what happens when these puppets think that this money is their money. I went in the bank, you know. I got 200,000 on my account, and I was in the bank, and I come out the bank, I see the police. I walk to the car, I see one of them putting my bag like him. So they come bum rush me at the car and put me on the ground, put guns in my head, you know, like. So I'm like, what I do? And then later was like, I was supposed to have 200,000 on me. So I'm like, I'm a millionaire. Like, how can I not have 200,000 on me? They said somebody wrote a bogus check, and they thought I did a bogus check too, but I'm legit. So they confused me with whoever they were looking for. They confused me with them and thought I was doing something bogus. Until they realized when they checked my account, saying I was worth 1.3 million, and they realized, you know, he a multi-millionaire. So we gotta let him go. And they apologized to me, but they just took 100,000 of my money. I'm gonna go to the police precinct right now and go get my other 100,000. So I'm gonna get my money from them, and I'm gonna get out the city. I gotta roll. Okay, so I'm sorry, but I gotta ask you, what are you doing with $200,000? I'll finna go buy me a vehicle. They got the new Mercedes Benz out, you know, like the Maybach. Right. The Maybach, I'll finna go get one. I was about to go buy one cash, but they just really made me so mad. I don't need one. I might go buy a Ferrari now. I feel aggressive. I feel fast. You know. So they thought you were going to rob the bank. They thought I was getting a bogus 200,000 out the bank. They thought the 200,000 I was getting out the bank was bogus, like it was a bogus check I gave them or a bogus deposit I got out. You know, whatever withdrawal. They was a bogus withdrawal. But somebody else did a bogus check, and they couldn't believe that I was young, black, handsome as hell, and I was getting 200,000 now. And they were like, man, you know, they couldn't believe it. Young, black, handsome, and I had my Rolex on. You know, I had my bust down Rolex with all the diamonds in it. You know, on my wrist folks stuff today, you know, 200. So how much you got right here? This 100,000. They took 100,000 from me. Why? And It's 100 G's right here, cash money. why did they take the first 100,000? They said they're doing an investigation on it. Make sure it's legit. okay. So why not just write a check to the car? The thing is, I'm a rapper. How I live my life, I don't believe in chicks. I don't want to go to a car with no chick. My dream I always dreamed about was going in the bank, getting $500,000 out, and taking the car out $500,000, putting the money on the disc. Like, give me that ghost right there. Like, so where I come from, we don't believe in taking chicks to the car lot. We take cash money. It's still legit. It's this chick. This the chick right here. This the chick. I'm sorry. You have to forgive me. I rarely ever see somebody with $100,000 in cash in their hand. I told them 100,000 on me everywhere I go. The world know me. They know what's going on with me. I go by now. I'm a black young star resident through that CMG. Everybody know I told them 100,000. That ain't nothing. This ain't nothing. I might throw this in the script tonight. Just because they made me mad. They took the money because it's not really his money. Oh, and don't worry, they most likely got the rest later on. It is all part of the deception to create the belief that you can do and be anything in our current system. Rapper Kanye West is another great example of someone who has sold their soul, cracked under the pressure and fallen out of line with his role, and said publicly what the truth is, and especially about his financial situation. It's a new world. Feelings matter. Because guess what? Everybody in middle America felt away. And they showed you how they felt. Feelings matter, bro. It's a new world. It's a new world, Barack. It's a new world, Jay-Z. You might not like it, but they gotta hear it. Here to massage you with a fake truth, and you still can't believe it. You know why? Because you was lied to by Google. You was lied to by Mark Zuckerberg. Right now, press, get ready to write your passive-aggressive LeBron James racist comments, season 4 racist comments. Get ready to have a
over. A sheep that went off the rails. He tweeted that he is actually $53 million in debt, though Entertainment News quickly jumped on this subject to deny his claim and prove that this statement is not really true. This is the reality for those like him, who do not have any real money of their own. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big media news, all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. Do you really think the controllers can have just anyone having control over influential companies, or just anyone having millions and billions of dollars? Money, like knowledge, is power. They cannot have people not under their complete control having that power. That would be a threat to their own. At some level, if you are on your way to having enough money, fame, success, influence, or attention, you will be faced with a choice. Sell your soul to continue and be in the controller's pocket for life, or they will find some way to destroy you and take what you have. There are many ways they will find to do that. We will talk about that in the video on selling your soul. What exactly is the level you can get to before the controllers will step in? Who really knows until it happens? But there is a level you will not get beyond. The world you thought you lived in is not the way the world really is. What you are born into is where you will stay. The worker bee will never become the queen. Without a high price, you will never break out of your caste. There will never be a prison break if no one knows they are in a prison. You will never have a revolution if the people believe they are free. They cannot have the truth get out, ever. And everything that is done is to prevent that truth from reaching the population. That's all I have for you guys today. Everybody stay safe, be good to one another, and God bless.